Que bom que você chegou para mais um programa Entre Irmãos. Espero que você tenha gostado do programa da semana passada. E hoje nós vamos ter a presença de uma pessoa muito especial. Essas conexões que Deus faz ao longo da vida da gente e que passa a ser conexão para a vida inteira. É uma querida amiga que vem de São Paulo. Ela é pastora, psicóloga, mãe, serva e também autora e coautora, na verdade, do livro Histórias Singulares que Inspiram. O nome dela, Mariângela de Paula. Mas antes de eu chamar a Mari, eu gostaria de te pedir, por gentileza, que você aperte o botãozinho daí, isso, o sininho, aperte o sininho para que você receba sempre as notificações do canal. E também se inscreva no canal se você não é inscrito. Por quê? Compartilhe para que essa nossa conversa entre irmãos possa atingir mais pessoas, que assim o YouTube entende que esse assunto ele é relevante, esse conteúdo é relevante e mais pessoas vão ser alcançadas por essa conversa. Talvez, só talvez, um pequeno gesto seu pode salvar uma vida. Pensa nisso. Então se inscreve no canal e vamos conversar hoje. Com vocês, Mariângela de Paula. Que alegria estar com você, Neuza, nesse novo projeto. Lindo, por sinal. Eu adorei a sua colocação de, quem sabe, essa conversa pode salvar uma vida, porque através de conversas entre irmãos, eu ouvindo ali testemunhos, ouvindo histórias, eu fui salva muitas vezes. Estar aqui nesse lugar para mim é um privilégio. Servir contando as ações de Deus na nossa vida. Muito obrigado já pelo convite. Isso foi uma coisa que o nosso irmão mais velho, né, Jesus deixou para nós. Ele pediu que nós testemunhássemos aquilo que ele tem feito, né, na nossa vida e através de nós. E talvez as pessoas perguntem, mas como que eu vou fazer? Eu preciso teologia, eu preciso ter homilética, eu preciso ter uma oratória para testemunhar? Não, você só precisa conversar, você só precisa falar, que é o que a gente vai fazer aqui, né, Mari? De verdade. E aí, florescendo, né? Isso aí que você está me contando, colocando. Jesus simplificou tudo para nós. Ele pagou o preço mais alto, né, de se colocar ali em toda a verdade, de cumprir todos os mandamentos do Senhor sem pecar e se entregando como esse sacrifício perfeito. Ele nos garantiu, né, o acesso de novo a Deus através do Espírito Santo, e ele é simples. E quero convidar você para estar junto com a gente com essa presença, reconhecer essa pessoa na vida da Neuza, na minha vida, na vida da equipe que está aqui juntamente conosco fazendo esse programa, e na sua vida que nos ouve. O Espírito Santo vai fazer a gente discernir todas as coisas. Seja bem-vindo, Espírito Santo, no programa Entre Irmãos. É isso aí. Ele tem que estar presente. E Mari, a gente está falando, né? Eu falei da questão de você ser coautora do livro Histórias Singulares que Inspiram, e que eu tive a oportunidade de ler, né? Não só a sua, mas a história da Zilda e de outras pessoas, outras mulheres aqui. E além disso, você também tem um movimento Mulheres Fortes. Mas nada disso surgiu por acaso, né? Nada disso, foi estalou o dedo, pum, no movimento Mulheres Fortes, pum, movimento livro, não, tem toda uma trajetória por trás disso, não é? Conta um pouquinho pra gente, um pouquinho da sua história, dessa trajetória linda onde Jesus te alcançou, onde você encontrou com ele e teve uma virada de chave aí na sua vida. Você me apresentou, né, e colocou aí 3 características principais. Você falou pastora, psicóloga, mãe, e foi nessa vertente que eu senti uma maior dor, na vertente de ser mãe. E você que me ouve, mãe, sabe o que é uma dor de uma preocupação com o filho? Principalmente nós mães cristãs temos aquela expectativa, aquela esperança, aquele cuidado de corresponder à confiança que Deus nos deu, de sabermos que os filhos são herança, de
gerar neles, né, essa inspiração de seguirem o mestre, porque todos individualmente vão ter que ter sua própria decisão, né? Não existe netos de Deus, todos são filhos. E foi num processo assim que eu estava servindo na igreja, servindo no meu trabalho como psicóloga, e a minha filha mais velha ali do meu lado, que a luta de hoje de nós mães em relação a tirarmos os nossos filhos de frente das telas, de frente, né, da tecnologia em excesso. Bem no início, isso tudo foi indo muito natural, né, vindo joguinhos, vindo acesso. A minha primeira formação é em ambientes tecnológicos. Ali quando começou a internet chegar no Brasil, começaram as formações. Esse curso não existe mais, é Criação e Gestão de Ambientes de Internet. Então, fiz essa formação, eu era web design, webmaster. Não sei nem se o pessoal sabe o que é isso. Trabalhar depois, desenvolvi muito esse trabalho de divulgar o evangelho através da internet. Então, na minha casa, a tecnologia era presente o tempo todo. E o meu marido, pastor Anderson Pinheiro, também fez a formação na área da tecnologia. Então, era a nossa ferramenta de trabalho. Então, quando a nossa filha cresceu, nós temos 2 filhas, 2 inclusive, né? Cresceram vendo esses objetos tecnológicos, notebook, computador, esse ambiente conosco. E não havia ainda se descoberto o quão prejudicial seria o excesso de uso deles. Na pandemia, nós ficamos mais perto, todas as famílias tiveram esse encontro. Então, eu já trabalhava com casamentos, servindo no ministério, restaurando casamentos, trabalhava fazendo culto de mulheres, então tinha esse trabalho com a mulher, mas mais voltado ali para o fortalecimento da mulher sábia, daquela que edifica. Estava crescendo, para mim, a minha filha estava me vendo, se inspirando em mim e querendo ser como eu. Mas na verdade não. E eu me dei conta disso na pandemia. Quando a gente descobriu que ela tinha um Instagram, que fez um Instagram sem a gente saber, e ali ela experimentava coisas que não eram aquilo que a gente ensinava. Isso foi algo que deu um alerta pra gente. Sim. E aí É um alerta para os pais, né? Prestar atenção nisso. eu nunca falei isso, né? A primeira vez que eu toco nesse assunto. A gente está mais amadurecido em relação a isso, mas eu acho importante falar, porque o movimento de mulheres surgiu muito por causa dessa dor. Eu fui apoiada por mulheres, porque eu entrei num processo de me reaproximar da minha filha, de descobrir esses passos. Eu tenho aqui na minha cabeceira, né, esse livro aqui, que é da Stormy Omartian, não sei se eu falei o nome dela direito, mas eu adoro esse livro, que é O Poder da Mãe que Ora. Eu ganhei até da escola das minhas filhas. Então, nesse aspecto, mãe, eu vejo muitas mães, né, até em atendimentos, com essa minha mesma dor, de como levar a vida profissional e a vida maternal, a vida servindo na igreja e a vida maternal sendo uma mulher inspiradora. E quando eu passei por aquele processo que meu mundo caiu, eu falei, e agora, o que eu faço? Meu Deus, como que eu recupero minha filha? Como que eu trago ela de volta? Como eu trago essa inspiração? Eu precisei me reprogramar. Mudei de cidade, ressignificar muita coisa do que eu pensava ser mãe. Né? Por exemplo, filho de pastor não é pastorzinho. É uma pessoa que está experimentando o seu desenvolvimento natural. A psicologia me ajudou muito nisso, a entender a individualidade de cada pessoa. Nós temos, né, na nossa cognição todas as áreas a serem preenchidas: memória, percepção, intuição. Temos ali toda a interpretação de acordo com as nossas experiências.
E um filho vem, metade, a sua herança, metade, a herança do pai. Certo, perfeito, exatamente isso. E olhar para esse lugar é muito importante. Olhar para essa necessidade que precisa ser preenchida do ser humano, né? Como o adolescente principalmente, mas do ser humano como um todo. Temos necessidades a serem preenchidas e o preenchimento de forma equivocada pode te levar para um lugar que nem sempre é um lugar agradável. Exatamente. E eu via que eu estava equivocada. Só estar ao lado, eu não estava totalmente presente. E eu falei, e agora? Eu precisava de outras mulheres que me verem outras mulheres. E foi o que eu fiz quando eu me mudei da Zona Sul para Alphaville, onde eu moro hoje. Eu me conectei a outras mulheres que me receberam. Tinha uma amiga, tem uma amiga, talvez você traga ela aqui, é uma nossa amiga em comum, que é a pastora Lili, que na época tinha um movimento. Ela ainda trabalha, mas não tão constante como tinha, que era um movimento chamado Queridinhas de Papai. Eu fui nesse encontro. E ali ela me recebeu com tanto amor, com tanto carinho. Não só a mim, mas as mulheres que estavam ali presentes. E eu aprendi com ela que a gente pode validar uma a outra. Nós mulheres, às vezes, a gente alfineta uma a outra numa disputa sem precedentes. E eu acho que é que está a cura, nossa cura estaria em nós estarmos nos apoiando. O movimento Mulheres Fortes começou ali, quando eu estive presente em um ambiente em que eu fui apoiada. E esse Mulheres Fortes é um acróstico, né? Cada letra tem um significado. Então fala um pouquinho desse significado. No meu coração começou a explodir esse desejo de transbordar no meu no bairro onde eu morava, para as mulheres onde eu tinha contato, a experiência que eu estava vivendo desse apoio. E eu fui orar, pedir a Deus que Ele me direcionasse, porque eu não queria que fosse algo da minha carne, do meu desejo, só da experiência que eu estivesse vivendo, mas que houvesse uma confirmação. Eu fui para esse lugar de oração e pedi a Ele que me mostrasse o nome. E Ele falou assim, Mulheres Fortes. E eu estava me sentindo tão fraca. E a Bíblia diz, né? Quando você é fraco, aí você é forte. Fraco, aí que você é forte. Isso. Nossa força está nele, não está em nós. Então começou em mim já esse movimento a fazer sentido. E eu falei, tá, mas eu entendi, veio logo a palavra, mas eu precisava de mais. Me diz, Senhor, se você está nesse projeto, e o Espírito Santo que está aqui conosco, me discerniu, né? Me mostrou no Fortes um acróstico, que é F, né? Filhas originais, no Forte, né? Filhas originais Fortes, F. Filhas originais do Rei Jesus. T. Tem Deus, né? Como Pai, o forte, e o Espírito Santo como guia. E aí eu vi a Trindade no Fortes e eu falei, agora sim. E aí eu comecei um movimento de inspirar outras mulheres a serem administradoras de um movimento. Comecei com aquelas que trabalhavam comigo no ministério, convidei, apresentei, e Deus me mostrou assim todas as possíveis argumentos contrários que elas iriam colocar de fazer um movimento como esse, que era algo novo, e como que eu deveria respondê-las, né? Que a ideia do movimento Mulheres Fortes era aproximar mulheres que já tinham tido experiências com resiliência, com superação, com testemunhos com Deus, mulheres que vivenciavam administrar sua casa, sua família, administrar negócios, administrar projetos, mulheres diferenciadas, e que todas elas tivessem em sua base, em sua essência, ser filha do rei, ser filha de Deus. No primeiro evento, uma pessoa que eu convidei, ela estava com o casamento finalizado. E naquele dia ela estava só.
não tinha ninguém. E ela era minha paciente. E naquele dia eu quebrei a ética. Eu saí da postura de profissional, tirei meu jaleco, convidei ela para me conhecer e disse: olha, eu quero te convidar para um movimento muito importante. É o movimento Mulheres Fortes, onde você vai conhecer ali um apoio e pessoas que estão buscando a mesma coisa que você, né? Sair, reviver das cinzas. E ela esteve conosco, ela levou a filhinha dela, e naquele dia ela falou que a vida dela foi transformada. No terceiro encontro, ela testemunhou a restauração do casamento dela, ela se batizou e a vida dela foi totalmente transformada. Ela teve coragem de entrar num projeto, inclusive, profissional diferenciado ali, se colocando as suas experiências profissionais de uma maneira diferente. Tudo por esse incentivo. Então, nessa pessoa e tem outros, eu vi o movimento realmente acontecer. De levar, né, essa força de dentro de cada uma para a realidade, a partir desse encontro com Cristo. Porque uma vez que você encontra com alguém que tem Cristo, as águas dessa pessoa transbordam. E a gente fez essa aproximação, né? Jesus, ele disse para a mulher samaritana que aquele que o conhece, né, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então, a intenção do movimento é esse, é aproximar mulheres que estão fortes naquele momento e que podem fluir força com as suas experiências, com a sua vida, com o seu abraço, com o seu olhar na vida de outras mulheres, para que elas vivam a história única de cada uma. Porque todas nós temos talentos, temos dons, temos um projeto escrito somente para nós. A gente não precisa invejar a outra, não precisamos nos disputar uma com as outras. Precisamos dar as mãos uma com as outras. Como você está fazendo aqui, você está me dando a mão, mostrando esse projeto. Eu quero incentivar você a acreditar naquilo que o Espírito Santo te mostra. Porque eu nunca tinha feito um movimento na minha vida desse modo. E ele me mostrou, ele colocou um desejo, sabe aquele desejo que não parava, ardia, você tem que fazer isso. E eu falei, meu Deus, eu tenho que fazer isso acontecer. Uma rede de apoio, né? Acabou virando uma rede de apoio onde uma ajuda a outra. Uma está ali ajudando, apoiando, suportando a outra em amor, né? Em amor. E cada uma tem de melhor que a sua própria história, a sua própria vida. E esse movimento, ele me levou, então, a acreditar tanto e olhar para a minha história e me envolver no projeto Histórias Singulares que Inspiram, onde a autora principal, que é a coordenadora do livro, é a Kelly Singulari. Ela é a primeira palestrante vitíligo no Brasil, é uma mulher forte, onde a Zilda Vieira, também nossa amiga que talvez venha aqui, ou já veio, vai um dia conversar com vocês, esteve presente nesse projeto, onde a ideia do livro tem muito a ver com Mulheres Fortes, histórias para inspirarem outras mulheres a superarem suas dores. E às vezes a sua dor é parecida com alguém. Com a outra. Com a outra, e você não sabe como sair daquilo. E você lê a história dessa mulher, você é inspirada por ela, talvez a agir, não igual, mas da sua maneira. Porque quando a gente é exposto a pessoas que não desistem, parece que isso influencia, né? Isso nos inspira mesmo. E a gente consegue achar as nossas próprias respostas. E Jesus fazia isso muito bem, né? Jesus contava histórias, Jesus pegava as experiências do dia a dia, o contexto do dia a dia, como quando ele pega a parábola dos talentos, quando ele fala da ovelha perdida, ou seja, objetos e situações do cotidiano
daquele povo e começa a partir dali contar, não é, através das parábolas, os seus ensinamentos do reino. Então, eu acredito que nós deveríamos até contar mais histórias. Uma história que inspira a outra, uma história de superação, uma história onde você vê que uma pessoa era extremamente improvável e se torna provável. Né? Paulo era um improvável, que era um perseguidor, e se tornou um servo. Pedro era um pescador. Né? Os discípulos em si, vamos dizer assim, era aquela galera improvável, que ninguém dava muito valor. Mas na mão do mestre, uma simples história se torna uma pérola preciosa e que vai ser muito útil para o reino. Né? Você conta a sua história nesse livro. E a sua história é uma história de superação, né? Uma história de superação. Você não conhecia Jesus antes, você não veio de um berço evangélico, né? Não. Eu conheci Jesus nos meus 19 anos. Eu estava vivendo um momento onde a minha casa, a minha família, eu sou filha de nordestinos, nasci na época de 70 para 80. Nessa época, havia ainda, as pessoas eram muito levadas pela televisão, né? Comandava ali as novelas e papai bebia muito, né? Então tem uma geração ali que se beneficiava. Hoje tem ainda, mas naquela época era mais, né? Papai bebia muito. E a minha família era aquela família disfuncional. Minha mãe chorava sempre, sozinha, papai lá na barraca, chorando. Eu conto essa história. E teve um período que ele perdeu o emprego. Eu era adolescente, tinha 2 irmãos menores. E a gente se viu passando necessidade. Quantas vezes fui dormir com a barriga roncando, com fome, só tinha arroz. Mas eu cresci também com a presença ali de uma religiosidade, onde eu via meu pai falando com Deus, minha mãe me ensinou o Pai Nosso. Eu tinha medo de Jesus, eu achava que Jesus iria me castigar se eu fosse falar com ele. Até que num momento muito difícil, em que fui a única a estar trabalhando na minha família, e meu pai era frentista, ficou desempregado, mas tinha muitos amigos frentistas, e eu fui trabalhar num posto de gasolina, numa época onde estavam empregando muitas mulheres, ali aos 18 anos. E Neuza, nessa época, as mulheres foram sendo usadas como chamariz para trazer os clientes. E a roupa, né, das frentistas, antigamente eles usavam aquele macacão. Foi encurtando, e o patrão chegava, agora vocês vão usar essa roupa. E eu tinha aquela base ali religiosa do meu pai, apesar de toda aquela confusão, eu falei que eu fiz a minha melhor oração naquele dia, sem saber, sem conhecer a Deus. E aí, depois conhecendo a palavra, a Bíblia diz, né, que os ouvidos do Senhor não estão tapados, nem suas mãos encolhidas para uma oração. Eu experimentei isso antes de conhecer o meu Redentor Jesus Cristo. Porque naquele dia eu lembrei de Deus, eu olhei para o céu e eu falei, Deus, coloca alguém teu na minha vida, porque senão eu vou me perder, porque as mulheres eram muito assediadas. Eu falei, me ajuda. Mas eu falei com tanta convicção no meu coração, tão desesperada que eu estava, que tempos depois eu conheci meu esposo, que também tinha uma promessa, né, de ser alguém de Deus, que também ele estava afastado na época, e ele me fez um convite no portão da minha casa. A gente já estava namorando, ele falou assim, eu queria te fazer um convite, mas eu tô com vergonha. Eu falei, não, pode fazer. E nessa época eu era uma adolescente, o adolescente ele se expõe a risco, bem na época da minha filha, o que me levou a dor para fazer o movimento. Eu bebia cerveja já. Eu estava ali no portão e eu falei assim, eu ouvindo aquele convite, eu queria te convidar para você ir à igreja comigo. E quando ele fez isso, eu conto no livro como que foi especial, porque eu falo isso, é como se fosse hoje, eu percebo toda a nuance. O céu parou,
Quem conhece o filme Matrix vê que tem aqueles movimentos, assim, era Para, como se fosse para. Matrix. As pessoas da rua pararam, tudo paralisou, o Anderson ficou paralisado na minha frente, e eu levo aquele choque, né? Tudo parado, aquela luz assim no céu, e eu olho aquela luz, e aquela voz fala comigo. Você me pediu alguém meu, mas eu tenho muito mais para você. Eu me emociono. Só de ouvir, quando você conta essa história, me emociona porque a gente vê que Deus não está distante, Deus está próximo, e se Ele vê o coração da pessoa, se Ele conhece o coração dessa pessoa, Ele atende. A história de vocês é muito linda, mas continua aí. E Neuza, a Bíblia diz que quando o Senhor Jesus voltar, toda língua confessará, todo joelho se dobrará. Vai ser um estado de consciência de quem Deus é. Mas eu quero te dizer que quando você tem essa experiência de ir até Ele, sendo você quem tão natural, tão a tua essência, do teu jeito, mas ir até Ele, essa consciência é lhe dada. Ele vai preparar como Ele preparou isso para mim. Porque como que eu ia ter esse discernimento se eu nem tinha uma vida com Deus, de que era Deus falando comigo? Porque quando Ele se aproxima, Ele nos dá essa consciência da verdade, esse discernimento. Porque o que eu queria fazer era me ajoelhar e adorar. Mas logo tudo voltou. No meio da rua. No meio da rua. E é uma sensação de completude, sabe? Acho que todos nós buscamos estar completos, seja no trabalho, seja eu como mãe, seja... Às vezes a gente busca muitas vezes as mulheres estar completo numa relação, mas essa sensação de estar completa, ela está quando a gente se conecta com o Criador. Quando eu ouvi aquela voz, tudo voltou a se mexer, eu olhei para o Anderson e falei, vamos nessa igreja agora. Ele falou, não é agora, é domingo. E eu falei, eu vou com você. Eu não tirei mais esse pensamento da minha mente, porque eu recebi esse presente, essa consciência. E quando eu fui na igreja, ainda ali muito tímida, eu sentei no último banco e eu só chorava, porque tudo que eu ouvia fazia sentido, era verdade. Uma palavra, uma oração, um louvor, aquilo tudo entrou dentro de mim com muita verdade. E eu virei pro meu esposo e falei para ele, olha, eu não sei você, mas eu, na próxima semana, vou sentar no primeiro banco e eu vou entregar a minha vida para Jesus. Naquele momento eu não me importava mais se eu ia ficar com ele ou não, porque eu me apaixonei por Jesus. Foi lá na igreja, aquele Jesus que eu morria de medo de encontrar com ele, o que eu mais queria era me lançar nos braços dele. E assim a gente fez, a gente foi no culto seguinte, a gente sentou no primeiro banco, e quando o pastor fez o apelo, a gente se entregou a Jesus, e isso já fazem 30 anos dessa conversão, dessa vida com Deus. E tudo que eu faço hoje precisa glorificar a Deus. Eu tô tão feliz de estar aqui, sabia? Porque esse programa glorifica a Deus. Glorifica, sim. Contar, né, essas maravilhas que ele fez, porque as pessoas às vezes acham que ele só fez milagres, ele só fez maravilhas naquele tempo da Bíblia. Não, ele faz ainda hoje. Ele atua na vida de pessoas hoje ainda, operando milagres, unindo pessoas. Eu digo que ele não une pessoas, ele une propósitos. Então ele faz isso. Essa conexão que a gente tem aqui, que se a gente for parar para pensar, né? Estivemos tão próximas, morávamos próximas, trabalhávamos até próximas no mesmo lugar e nunca nos vimos. E fomos nos encontrar num curso. E quando a gente vai ver as histórias, são histórias
Não, mas eu passei por aqui, eu morava aqui, você morava ali, eu trabalhava aqui, você também trabalhava, e Deus nos une com um propósito. Ele não brinca quanto a isso. Ele não brinca quanto a isso. E aí a internet está aqui nos fazendo de novo estarmos unidas aqui, né? Eu no Rio, você em São Paulo. Incrível! E essa ferramenta, né, da tecnologia, ela tem essas duas vertentes. Você pode usar para edificar, para curar, como também ela pode ser usada para o contrário. Então nós não podemos nos calar, a gente precisa se expor. O movimento Mulheres Fortes tem essa missão de expor a força da mulher no sentido correto. Nós somos geradoras de vida, nós somos administradoras, nós somos mulheres aquelas que são chamadas para edificar o lar. Cá. Nós podemos edificar empresas, nós podemos fazer tudo e sermos doces, sermos femininas. Jesus foi aquele que olhou para a mulher num contexto e numa época onde a mulher não tinha nenhum valor, né? Ninguém falava com mulher, tanto que quando ele vai para a Samaritana, que você citou, os discípulos olham lá, acham aquilo estranho, mas ninguém ousa falar nada. Ele está ali conversando com ela, eles percebem, já tem o contexto de ser um judeu falando com uma samaritana, eles percebem que tem alguma coisa diferente, mas ninguém ousa falar nada. E aquele diálogo, aquela conversa, trabalha na autoestima dessa mulher, traz a ela a consciência de quem ela é, de quão especial ela é, apesar dos seus erros. E ele trabalha nesse lugar e ela sai tão cheia e preenchida que aquilo que ela foi buscar ali, que era água, ela largou cântaro, largou tudo e saiu para anunciar, né? Não, deixa a água para lá, eu já recebi a água viva, né? E sai para anunciar, é a primeira missionária, vamos dizer assim, ali daquela aldeia, e sai para anunciar e vem ver o que eu vivi. E quantas pessoas não se renderam a Jesus naquele momento, depois daquela fala dela, né? Porque viram, porque experimentaram. Então a mulher precisa perceber que ela tem essa força influenciadora. Não foi à toa que a serpente foi lá nela, né? A mulher tem um poder de influência muito grande e precisa ser usado a favor do reino. Ela precisa entender esse contexto, essa importância que ela tem no seu falar, no seu proceder, no seu caminhar, para que tudo venha a glorificar a Deus. Para que ela não seja exposta de forma a ser ridicularizada, mas que ela tenha um entendimento que ela é uma filha amada, que ela é um instrumento de Deus para a glória dele. Exatamente. Você sabe que em uma das minhas devocionais eu fui levada ali em Gênesis 2 justamente na formação da mulher, e na minha versão da Bíblia King James, o Senhor ele vai descrevendo ali que quando Adão ele põe nome nos animais e diante dele não havia ninguém que lhe fosse semelhante, então Deus faz ele cair no sono e a mulher então aparece diante dele. Então nós somos esse espelho. Aquilo me chamou muita atenção. Estar diante, né, como um reflexo do amor de Deus. Então nós mulheres, nós temos essa capacidade de fazer essa expressão. Porque enquanto eu procurei apoio, de repente, somente em figuras masculinas, nos pastores, faltava alguma coisa, eles me davam. Mas quando fui acolhida por mulheres, pelo meu semelhante ali, das minhas próprias dores, das minhas próprias necessidades, e encontrei mulheres saradas em Cristo, que me devolveram essa imagem e semelhança, o movimento Mulheres Fortes nasceu. Então nós temos um ministério diante de nós o tempo inteiro.
Eu vejo que muitas mães que têm meninas, como o meu caso, vivem esse conflito, porque é justamente aquilo que o diabo quer distorcer na imagem da gente, trazer essa separação. Nós somos geradoras de vida, não só de maternidade. Nós naturalmente geramos vida nas coisas que a gente faz, seja cuidar de uma planta, você aí que é expert nisso, escreveu até um livro maravilhoso que eu estou ansiosa para ter esse livro, né? Gerar vida através do cultivo, através dos relacionamentos, através do empreendedorismo. Nós temos essa essência. E também gerar morte, né? A mulher sábia edifica e a tola derruba. Tola, sim. Então, E ela... o que tem te gerado hoje dentro do teu ventre, mulher? Qual é a sede que você tem? Porque a mulher samaritana, como você colocou, e vamos aproveitar a figura dela, ela teve ali a autoimagem totalmente restaurada. Sim. Quando a gente encontra Cristo, as nossas dores, elas são adormecidas pela glória que é nos revestida. É demais. Analgésico. Você estava com uma dor, tomou um analgésico, sumiu. A nossa dor, ela é totalmente mortificada pela alegria de servir a Cristo. Uma postura nova que você recebe. Você fala, eu queria tanto melhorar a minha autoestima, eu queria tanto, sabe, me sentir melhor em relação a quem eu sou. Deixa eu te contar, você é filha de Deus. Se você vestir essa roupa de luz e anunciar essa verdade, tudo que ali está doendo vai sendo amortecido. E o movimento foi esse, meio a uma dor, eu fui dizer para as mulheres, olha, qual é as virtudes que você tem e que precisam ser ressaltadas. A gente ali dentro da psicologia positiva, por exemplo, aprende, né, que nós temos valores e virtudes, forças internas. Então, ressaltar mais as nossas forças para que a gente vença o pecado mesmo, aquilo que nos destrói. Eu outro dia ouvi algo que me chamou muita atenção, né? Essa coisa do preencher. Eu ouvi uma de outra mulher, ela falando que ela tinha uma busca de algo, de alguém para preencher o seu, falando de relacionamento, né? E ela disse que depois que ela encontrou Jesus, ela estava separada até e se sentindo muito angustiada, mas ela falou que depois que ela encontrou Jesus no caminho dela, ela falou assim, não tem mais nada a ser preenchido. Ele preencheu todos os espaços. Ele preencheu. Então, quem vier agora, vem para completar a caminhada, para estar junto, para caminhar, mas não para preencher, não tem buraco vazio, não tem espaço vazio, porque ele ocupa o meu coração. E ele preenche o espaço do meu coração. Eu fiquei prestando atenção na fala dela, eu falei, mas é verdade, existe um buraco, um espaço no coração do homem que só é preenchido com a presença dele. Não tem carro, não tem dinheiro, não tem outra pessoa que consiga preencher esse espaço. É ele, é a essência dele, né? A imagem e semelhança, porque nós fomos feitos em imagem e semelhança, então não adianta buscar em outro lugar, você precisa daquela essência para estar aqui, para completar. E quando a gente entende isso, se torna mais leve a caminhada. Exatamente, acho que quando Jesus ele se apresenta ali como o pão da vida, você vê, nós estamos sempre buscando, né? Qual o meu sentido, o meu significado para a vida? Por que eu nasci? Todos nós vamos deparar com esse propósito. Há uma inquietação no nosso interior para ter sentido, significado. Mas quando você recebe esse pão da vida, você consegue realizar vários propósitos.
realizar vários sentidos diferentes em vários papéis. Você vê que o movimento Mulheres Fortes nasceu da dor da mãe, mas o meu alimento para que essa dor gerasse vida foi o pão, que é Jesus. Porque em mim não tinha nada. Só tinha culpa. Nós lidamos muito com a culpa. Tinha uma ansiedade. Nós estamos num país, né, que tem o primeiro lugar na ansiedade mundial. Ansiedade. Que antes era dos Estados Unidos e hoje eles estão com o ranking de primeiro lugar da depressão. Isso me preocupa porque foi um caminho feito. Primeiro se tornou ansioso e depois se tornou depressivo. E quando o Senhor fala, né, a palavra de Deus diz pra gente não andar ansiosos por coisa alguma, porque tudo é passageiro. Tudo vai ficar aqui. Nós estamos de passagem. Então a gente precisa se organizar novamente, sempre voltar ao nosso centro, esse alimento, esse pão da vida. Muitas pessoas têm muitas dores. Eu ouvi um testemunho ontem muito bonito. Eu estou vivendo um momento diferente, que é finalizar um processo de estar ali trabalhando diretamente como pastor ao lado do meu esposo. A gente ficou no ministério durante cerca de 10 anos. E como pastores voluntários, e a gente nesse momento entendemos que é um momento de estarmos servindo de uma outra forma. Então a gente encerrou as atividades e ontem eu recebi um testemunho de uma das pessoas que passaram por esse ministério. Foram cerca de 1.000 pessoas que passaram por esse ministério. E é uma mulher, ela disse assim, eu fiquei pouco tempo com vocês, mas teve um momento que eu vivi com vocês que definiu toda a minha trajetória com Cristo. Ela está, inclusive, em um outro ministério, está vivendo no reino. Então, a semente recebida continua. Mas olha o que ela falou, é que ela compartilhou. Ela falou assim, eu ouvi uma mensagem sobre perdão. Quando ela ouviu essa mensagem, ela só pensou na irmã dela, que estava presente também, mas não o porquê de pedir perdão a ela. E o que veio na mente dela é, bom, eu vou obedecer, não estou tendo nenhum sentimento, mas eu vou obedecer. E chegou até a irmã e pediu perdão a ela por alguma coisa que tenha acontecido e que ela tenha dito que tenha magoado. E isso causou uma aproximação delas duas. Então, havia uma questão mesmo. E 1 ano depois, essa irmã veio a falecer. E ela disse para mim assim, compartilhando, o que me sustentou de pé foi aquele dia que eu pedi perdão a ela. Porque se eu não tivesse pedido perdão, eu não ia suportar a partida da minha irmã. E olha que incrível, o Senhor, Ele sabe o que a gente precisa antes da gente saber. Se você ouve e se inclina, né, nessa condução espiritual, Ele está cuidando de você, está cuidando, né, mulher, daquilo que você necessita. Então essa dor da despedida, sem o perdão, ela recebeu um livramento, um cuidado, uma cura. Ela ainda teve um tempo bom com a irmã de aproximação. Eu achei isso muito bonito, muito lindo. Então, quantos testemunhos você pode vivenciar? E esse estava distante, quer dizer, tinha cerca de 2 anos que eu não via essa pessoa, ela nem estava mais com a gente. E num momento assim diferente, até de viver uma mudança de ciclo, a Bíblia diz assim, ó, traga à sua memória aquilo que te dá esperança. Mas mesmo que você não lembre, se você se apoia em Deus, Ele vai trazer para você memórias boas, que vão te dar esperança. Isso me deu muita esperança de viver um novo tempo, né? De continuar levando a missão daquilo que eu acredito, da autenticidade da mulher, da essência de quem nós somos, essas filhas originais que carregam a essência, né, de cuidar,
de amar, de direcionar, de administrar bem tudo que fizer. É como um canal. Se você estiver conectado à fonte correta, você vai jorrar a boa fonte. Se estiver conectado a fontes que são impuras, você vai jorrar coisas impuras. É aquele velho ditado: diga que com quem andas, que eu te direi quem és. Nós temos como mulher 3 necessidades muito prementes: sermos amadas, sermos reconhecidas e sermos respeitadas por quem nós somos. Sermos amadas na nossa, feminilidade, no nosso jeito de ser, como fomos criados, cabelo cacheado, cabelo liso, introvertida, extrovertida, porque todos nós nascemos com uma personalidade. A gente precisa saber se posicionar. E aí você precisa voltar à essência de se conhecer a partir da natureza de quem te criou, que é Deus. Porque Ele te ama de verdade, né? Ele te reconhece como sendo dele. A Bíblia diz que Ele está à porta e bate. Aquele que abrir, ele entrará e ceará. Então nele estão perfeitamente sincronizadas as nossas necessidades. E aí a gente consegue, no mundo aqui fora, diante das aflições, diante das provações, diante dos desafios, se posicionar para se reconhecer amada antes. Primeiro, né? Eu me amo. Aliás, vou anunciar aqui, meu próximo projeto é o Ame-se, de corpo, alma e espírito. Vou voltar aqui para contar, porque quando você ama o outro mais do que você mesmo, você já está desobedecendo a ele. Porque ele disse: ame ao próximo como a ti mesmo. Se ajude, se acerte para você poder ajudar o outro. Senão não adianta. Um doente não consegue ajudar outro doente. Quando eu percebo que alguém está adoecido, alguma mulher está adoecida, quando se começa um discurso, as pessoas não me entendem, as pessoas não valorizam, as pessoas são falsas. Esse discurso generalista, mostra que eu vivo num mundo que não é confiável. Logo, eu não posso confiar em ninguém. Logo, eu preciso, e continua aquele desejo de ser aceita, ser respeitada. Então, eu acabo usando validada. E eu acabo indo nas modas, né? O autoexame, né? Examine o homem se a si mesmo, examine a mulher a si mesmo. Dá uma olhada, né, lá dentro e vê qual é a sua responsabilidade nesse processo que você está vivendo. E peça ajuda a ele. Pai, sozinha eu não dou conta. Pai, eu preciso de ti. Revela a mim o que está acontecendo, se há algum caminho mau, se eu estou indo por uma rota que é uma rota de colisão e que eu vou chocar daqui a pouco em algum lugar e isso vai me agredir, e se me agride, agride a ti também, porque o Senhor sofre quando a gente está sofrendo. Ele sofre. Né? Tem pessoas que acham que não, mas ele sofre quando os filhos estão sofrendo. Então reconhecer isso, ei, preciso de ajuda, me ajuda, me abre o meu discernimento para que eu perceba que caminho é esse, que rota é essa que eu estou indo e que não está sendo boa. Né? Se o ser humano pudesse fazer isso, né? Voltar ao jardim de vez em quando só para conversar com ele, ia fazer toda a diferença. Eu não consigo ficar comigo, eu vou obrigar o outro a ficar? Se nem você consegue ficar com você, né? Então é olhar e ver a sua responsabilidade no processo e perceber, né, o quão necessitado de Jesus, do Espírito Santo, você está. E, assim, suas considerações finais, o que você quer deixar aí para essas mulheres, para os nossos ouvintes, para aqueles que estão aí? Deixa uma palavra e nos eleva depois em oração para a gente terminar. Tem um versículo que eu amo muito e que me traz sempre novidade e força para aquilo que eu vou fazer,
que é essa certeza que está lá nas cartas de Paulo, onde ele diz: aqueles que estão em Cristo, nova criatura são. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Existe um novo para você, mulher, todos os dias. A palavra também diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, não sei a dificuldade que você está vivendo ou a alegria que você está vivendo, mas o mais incrível que Deus deixa para nós é que a cada manhã tem algo novo. Então, leva o teu coração a Ele, essa expectativa nele. Pergunte a Ele, Senhor, o que o Senhor tem de novo para mim? E Ele vai vir saciar a sua sede. Ele vai te dar um projeto, Ele vai te dar um direcionamento, Ele vai curar a sua família, Ele vai curar o seu coração. Quando você fizer essa simples pergunta, até Ele, chegar até Ele, que novo é esse que o Senhor tem para mim? E as coisas velhas vão ficando cada vez mais para trás, para que você viva então esse se reconhecer. Eu acho que o mais triste é nós passarmos uma vida sem saber quem nós somos. E é nele que a gente se encontra. Porque tem alguém precisando de você, de quem você é, da sua luz, do seu jeito de ser. Então permita-se se conhecer nele e resplandecer essa luz que há em você. Pai, eu quero te agradecer por esse encontro que o Senhor marcou na minha vida, na vida da Neuza, estarmos aqui hoje. E o Senhor já viu isso lá atrás, algo que nós não poderíamos imaginar. Mas o mais maravilhoso que me deixa o meu coração encantado com o teu amor é o Senhor proporcionar esse encontro para essas milhares de pessoas que estão sendo agora impactadas com essa oração. Teu Espírito tocando em cada coração. Essa oração é para você. Aqueça o seu coração nele. Aqueça o seu coração cheio de esperança. Uma novidade para você nele. Receba o amor dele no teu coração. O significado. Acredite que você tem algo que é só seu e que precisa ser manifesto. E se você confiar nele, em nome de Jesus, tudo aquilo que você tem desejado vai acontecer ainda mais perfeito, mais agradável, porque essa é a vontade do Pai. E Pai, em nome de Jesus, eu abençoo na Tua palavra, na Tua verdade, todos os que estão vendo esse programa com essa marca de viver o novo em Ti. Em nome de Jesus, abençoa esse programa, abençoa a Neuzinha, abençoa, Senhor, o Igor, que trabalha por trás das câmeras, e todas as outras pessoas que o Senhor vai trazer aqui, que sejam verdadeiros instrumentos de vida para nós, para a edificação do Teu reino. Em nome de Jesus. Amém. E eu quero agradecer a você que ficou conosco até agora e espero que essa conversa que nós tivemos aqui tenha aquecido o seu coração, tenha trazido novos insights, tenha despertado novas consciências para você. E se você sabe, conhece alguém que precisa ouvir um pouco, que se conectou com essa história, compartilha o que nós falamos aqui, compartilha esse vídeo. E eu te espero na semana que vem com novos convidados e que você possa estar sempre aqui com a gente para mais um Papo Entre Irmãos. Fique bem, uma boa semana para você e a gente se vê no próximo programa. Muito obrigada. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões,
chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei.